Boa tarde, meu nome é Glauco, eu sou um adicto em recuperação. Hoje é dia 10/10/2019 e o tema para ser abordado hoje é espiritualidade. Se tratando de espiritualidade, não tem como fazer uma associação com a dimensão do homem. Então o homem ele é dotado por 3 dimensões: corpo, mente e espírito. E dentro dessas 3 dimensões, ele tem as suas particularidades, se tratando do adicto. O corpo é onde nós conhecemos como característica da adicção, que é a compulsão, que é o desejo enfreado em saciar a sua própria vontade física. Da parte mental, nós conhecemos como a obsessão, que é aquele pensamento repetitivo em prol de saciar também o seu desejo e a sua sensação. Espiritualmente, nós entendemos que a adicção, ou melhor, a doença da adicção, ela se manifesta de forma egocêntrica, onde tudo gira em seu redor, através do seu ego. Então não tem olhos mais para as necessidades do outro, a não ser a si próprio. Então, se tratando da espiritualidade, dentro dessas 3 dimensões, a espiritualidade é exatamente um equilíbrio nesses pontos. A compulsão, o desejo enfreado, o agir por impulso, ele pode ser administrado a partir do momento que tira o uso, automaticamente ele vai se manifestar em outras áreas, que nós conhecemos também como trabalho, sexo, dieta, atividades físicas, aonde a sensação de prazer do corpo ele vai querer sempre se saciar. Então, a espiritualidade ela é justamente a capacidade de ter um equilíbrio nessas coisas. De fato, os prazeres que nós temos no corpo, ele é uma sensação que todos querem desfrutar, E é inevitável que a gente desfrute com uma sensação de se alimentar e gerar um prazer. Então, é uma coisa que nós temos que ter a espiritualidade para administrar isso, porque até mesmo uma alimentação desregrada, ela vai causar dano para o seu corpo. Então a espiritualidade está exatamente em ter um domínio próprio ou ter equilíbrio nessa área. Se tratando da parte mental, da mesma forma, nós temos a facilidade da ansiedade e preocupação. A espiritualidade ela ajuda-nos a administrar essa ansiedade, essa preocupação ou até mesmo uma tristeza. Por quê? Porque emocionalmente essas coisas nos travam. E a preocupação, principalmente, a gente fica refletindo a respeito daquele assunto até que se resolva, ou muitas das vezes a gente fica tentando resolver na nossa própria mente, mas no momento oportuno, que às vezes leva tempo, a gente vê que perdeu muito tempo pensando em coisas, sendo que poderia ser muito mais prático. E se tratando da programação de autoajuda dos 12 passos, o segundo passo, eu acredito que ele se encaixa nessa questão da mente, porque ele fala em devolver a sanidade. O primeiro passo, ele se encaixa na questão do corpo, porque ele fala em rendição e admissão. Você admite que perdeu o controle e se rende. E o segundo passo, ele se enquadra na questão mental pela questão de devolver a sanidade e vir retomar os valores espirituais para entrar numa outra etapa. A partir desse momento, a espiritualidade começa a ser construída, porque o ponto de equilíbrio ele está na mente, o ponto de equilíbrio ele está na alma. Retomando aqui então da parte onde nós temos uma outra etapa para seguir, que é a parte espiritual, aonde vai dar base de equilíbrio para as duas partes, física e mental. Na programação a gente tem um conhecimento do egocentrismo,
mas isso é a parte da doença. Nós sabemos que a doença ela é estacionada e aí se inicia um processo de recuperação. E a recuperação ela nada mais é do que recuperar a ação perdida, onde houve descontrole. Então nós entendemos que essa recuperação ela é contínua em todas as áreas, porque sempre a gente vai estar enfrentando situações diferentes. E a espiritualidade ela nos dá esse suporte para ter esse equilíbrio de tempo em tempo, por isso a necessidade de reajuste, manutenção. O programa ele nos sugere a estar buscando os seus valores de crença, reestabelecendo ou até mesmo buscando estabelecer valores de crença. Muitas das vezes a gente foi conduzido pelos valores de crença dos pais, de familiares, de amigos, mas a espiritualidade ela só vai ter uma eficácia quando nós estabelecemos os nossos próprios valores. Se tratando de mim, da minha recuperação, hoje o meu poder superior, o meu Deus, como diz na programação, no terceiro passo, viemos decidir, ou melhor, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Hoje o meu Deus é um Deus do cristianismo, Deus Pai, Filho, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Então, esse trio compõe o meu poder superior. Estabeleci meus valores de fé em cima dessa trindade. Então, hoje, quando eu procuro estabelecer a espiritualidade na minha vida, eu tenho esse recurso, e um deles é a Escritura, para dar uma base e estabelecer princípios das quais eu fico respaldado com a minha espiritualidade. E ela tem que ser uma ferramenta prática e diária, para que nós possamos ter recursos todos os dias em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, como eu estava falando da mente, preocupação. A Bíblia nos ensina a respeito da ansiedade. Jesus ensinou muito a respeito da ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma, tudo porém sejais conhecido diante de Deus, através das suas orações, petições e ações de graça e súplica, para que a paz de Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Por quê? Porque a ansiedade ela contamina a mente, a preocupação ela contamina a mente, a tristeza ela contamina a mente, e o recurso para sair dessa condição é a espiritualidade. Então, dentro desses três campos que eu vinha dizendo, corpo, alma e espírito, agora, se tratando da parte espiritual, nós temos que buscar nossos valores de crença. E a segunda parte do terceiro passo fala num Deus da nossa própria compreensão. E a minha pergunta é: qual é a nossa compreensão? A nossa compreensão é suficiente hoje para entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados de Deus? Porque nós somos tentados a tomar a direção das nossas vidas, e de fato é uma responsabilidade nossa. A alma ela tem essa responsabilidade da decisão, a mente ela tem essa responsabilidade da decisão, mas a melhor decisão que nós temos para tomar é quando nós estamos em contato com o nosso espírito e a nossa espiritualidade. Porque até mesmo o corpo ou a carne, ela vai pedir pelas decisões das vontades dela. A mente, ela é flexível aos desejos da carne e o seu espírito, a sua espiritualidade. A decisão é um julgamento que acontece na mente. Então a espiritualidade na recuperação ela é muito importante por isso, para que nós consigamos ter equilíbrio nessas áreas
e estabelecer uma vida de espiritualidade através de princípios de leitura, oração, reuniões, vínculos de amor como família, vínculos de amizade, todos os ambientes que geram uma espiritualidade, grupos de autoajuda, religiões que direcionam você a fortalecer a sua espiritualidade, porque tudo vai nos conduzir a Deus para que haja capacidade espiritual para que nós possamos administrar não só a mente, mas também o corpo. E quando isso estiver funcionando é onde existe a espiritualidade. Caso ao contrário, ela é desconhecida. E a espiritualidade ela é como um exercício que nós temos como de se contrariar. Quando nós conseguimos nos contrariar e ficar em paz com aquilo. Porque muitas das vezes a gente pode nos contrariarmos, mas ficar em conflito com aquilo. Então a espiritualidade é essa condição espiritual de ficar em paz. E um outro ponto muito importante da espiritualidade também é a fé. A fé, ela quebra todo parâmetro mental e físico. Ela nos leva a uma outra dimensão, que é de crer, de acreditar, de esperar com tranquilidade. Não esperar aflito e nem agoniado, ocioso, ansiedade, mas é de ficar tranquilo. É um exercício que a gente tem que estar sempre em contato com Deus para conseguir estabelecer a nossa fé. A fé ela tem uma voz, a fé ela tem uma ação, a fé ela tem obras correspondentes àquilo que você acredita. Para você julgar a sua espiritualidade, analise os seus resultados e aonde você tem aplicado disciplina na sua vida. Aí você vai conseguir ter um termômetro da sua espiritualidade. E hoje eu estou fazendo esse vídeo justamente para explorar isso um pouco, porque são áreas da nossa vida que nós precisamos ter mais acesso e mais contato conosco mesmo, porque nós temos essa capacidade. A questão é como colocar ela em prática ou exercitar ela na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque isso é o que vai nos dar resultado na recuperação. A espiritualidade, ela é o alicerce mais forte para nos orientar nas outras áreas. Então eu queria estar agradecendo a oportunidade de fazer esse vídeo e dizer que vamos estar fazendo mais vídeos para poder estar trazendo mais informações a respeito da recuperação e de áreas da nossa vida que exige tanto espiritualidade quanto conhecimento, e o conhecimento nos liberta. Só por hoje agradeço. Boas 24 horas a todos.